Olá, nono. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Rafael. Estamos aqui falando na segunda semana do PET 3, já aí na página 48, né, desse PET. E quero falar para vocês que já estou com saudade das nossas aulas presenciais, tá bom? Hoje estaremos falando aí sobre alguns conteúdos bem importantes, tudo bem? Entre eles cartografia e outras funções. Algo que eu queria salientar para vocês. Aqui no Saber Mais, antes das atividades, sempre tem um vídeo. Se você entrar nesse endereço desse vídeo aqui, vai ter um conteúdo de um vídeo que vai ajudar muito vocês a entender esse conteúdo que foi exposto. Tudo bem? Continuando. Atividades. Vamos lá? A gente já começa aí de cara com o mapa. Mundo, apropriação de terras e novas alianças para a segurança alimentar e nutricional de 2015. Tá? Segunda coisa que a gente olha A próxima coisa que a gente olha depois de ver o título de um mapa não é o próprio mapa, é a legenda. Ele mostra na apropriação de terras. O rosa, país de origem dos investidores estrangeiros. O verde, país visado. Né? Então o rosa é da onde o investidor estava. Pode observar aqui, igual aos Estados Unidos. E o verdinho é onde ele queria a posse daquele país, entre outras informações que vem falando aqui. Né? Questão 1. Acima, temos um exemplo de mapa temático que utiliza as variáveis de cor e forma para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Que grupo de países e os tons de lilás representam? E os tons de verde? E como são representados os países que investem em terras e, ao mesmo tempo, né, que são o alvo de investimento? Que países são esses? Então, pessoal, é o seguinte. Aqui está mostrando para vocês assim, locais. Né? Olha a África para vocês verem. A África é um país um continente, na verdade, que os grandes, Europa, os Estados Unidos, aproveitaram deles durante muito tempo. O Brasil também. Nós fomos, tanto as Américas, a América do Sul quanto a África, nós fomos colônia de exploração desse pessoal. Né? Então a influência deles é muito grande. Né? Até hoje a gente sofre a influência dos Estados Unidos aí. Né? A gente respeita ao máximo, porque a gente morre de medo de uma guerra e contra os Estados Unidos, já que ele é uma grande potência mundial, militar, né? Com bombas atômicas e bombas de hidrogênio. Então pra gente não é nada interessante e contra isso aí. Tá? Bom, espero ter falado um pouquinho do mapa aí. Vamos dar continuidade. 2. No ano de 2008, ocorreu uma grave crise alimentar mundial, causada por crescimento da demanda de alimentos, uso de grãos para a produção de biocombustível. Então, na verdade, o que aconteceu? O pessoal, foi um período que eles descobriram, sim, o petróleo vai acabar. Então eles começaram a buscar outras fontes para que pudesse. Imagina, do petróleo nós produzimos a gasolina, os carros pequenos, nós produzimos o óleo diesel para os caminhões, carros grandes, ônibus, né? Nós produzimos o querosene, que é o combustível de navio, produzimos o querosene também, que é mais refinado um pouco, que é um combustível para os aviões. Então, toda a nossa frota terrestre, marítima e aérea é dependente do petróleo. Né? Então eles começaram a buscar outras alternativas, e dentre elas a soja e o milho, né? Que eram produtos produzidos para a alimentação, começou a ser utilizado para a produção de combustível, esse biocombustível, e com isso começa a faltar um pouco de produto no mercado, e aí começa a gerar essa crise, né? Que o pessoal começando a faltar um pouco de alimento no mundo, né, em algumas partes do mundo. Porque, na verdade, funciona assim. Para quem tem dinheiro, tá tudo bem. Agora, para quem não tem, tem que enrolar, tem que correr atrás. Né? E aí, começa a ter uma alta do dólar, e essa alta do preço do dólar, entre outros fatores, ela ainda prejudica ainda mais quem era pobre. Tá? Então, a crise aqui foi gigantesca. Então, letra A. Indique os países onde ocorreram as manifestações contra a alta dos alimentos do preço dos alimentos, né? A alta do preço dos alimentos. Então, pesquisem isso aí, tá? Que os países foram esses que fizeram essas manifestações, mas aqui já vem dando alguma dica, ó. Tá vendo isso aqui? Esse símbolo que está aqui em vários locais aqui, que a gente encontra na América Central, na África, na Oceania, significa o quê? Principais manifestações contra o aumento dos preços dos produtos em 2008. Então tá aqui a resposta. México, Haiti, nós temos Senegal, Guiné, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, Egito, Paquistão, Malásia, Filipinas, Indonésia, Moçambique, enfim.
uma quantidade muito grande de países, tá? Em quais continente esses países se localizam? Então vamos voltar lá no mapinha. Voltamos aqui. Que continente? Nós temos o continente americano, nós temos o continente africano, nós temos o continente, parte do continente asiático, e nós temos aqui o continente da Oceania. Então faltou mesmo só a Europa, o resto dos continentes todos estavam presentes aí, né? A Europa faltou por quê? Porque é o local mais desenvolvido do planeta, é o local onde tem a maior quantidade de países desenvolvidos, países ricos, que não estavam nem aí para nada, né? O povo estava comendo, o resto é que corre atrás para eles, né? Observe o gráfico abaixo e responda às atividades anteriores. Opa! Observe o gráfico abaixo e o mapa das atividades anteriores para realizar as atividades 2 e 3. Pessoal, gráfico é igual mapa. A gente olha primeiro o título, né? Mundo. O número de pessoas em situações de insegurança alimentar grave. Pessoal, vocês sabem o que é insegurança alimentar? Insegurança alimentar é aquela pessoa que não tem pelo menos uma refeição garantida por dia. Quando se tem uma refeição garantida por dia, tem segurança alimentar. Quando não tem pelo menos uma, tipo, amanhã não sei o que vou comer, né? Não tenho nada para comer amanhã, tenho que correr atrás, isso é a insegurança alimentar, tá? Então, quando a gente vai olhar esse mapa aqui, né, olha a quantidade de pessoas no mundo que tinha insegurança alimentar. E aí, o local do planeta onde essas pessoas mais se concentravam, África, né? E aí, a América Latina ainda tinha uma quantidade considerável, e aí o local que menos tem, Europa e América Anglo-Saxônica. Para quem não sabe o que é América Anglo-Saxônica, vou mostrar aqui no mapinha para facilitar. América Anglo-Saxônica é essa parte rosa. Anglo-saxônica significa inglês, pessoas que falam inglês, tá? Então, Estados Unidos e Canadá. Então é a Europa e a América anglo-saxônica. São os locais do planeta onde tem o menor índice de insegurança alimentar, tá? 3. Em sua opinião, é possível estabelecer relação entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis por empresas e países estrangeiros? Sim, pessoal. Olha, vamos voltar lá. Precisamos de terras agricultáveis, terras que se possa plantar para gerar alimentos, né? Existem países, por exemplo, como a China. A China é um país que é grande de extensão, mas a população dele é uma coisa absurda. Então ele não consegue produzir o suficiente para todo mundo comer. Então o que acontece? Ele precisa importar mercadoria, trazer de fora para ele poder comprar. A China é o país que mais compra matéria-prima e produtos do mundo inteiro, tá? Para vocês saberem. E aí, é, essa questão de terras agricultáveis, imagina você morar em um local onde tem uma certa quantidade de pessoas que não tem jeito de você plantar de jeito nenhum. Então é importantíssimo ter uma localidade onde se possa plantar. Isso aí ajuda muito o desenvolvimento de um país. Tá? 4. De acordo com a ONU, Organizações das Nações Unidas, quando uma pessoa é considerada em situação de insegurança alimentar grave, quando que é grave? É o que eu acabei de falar para vocês. Insegurança alimentar grave é quando a pessoa não tem pelo menos uma refeição garantida por dia, né? Você conhece pessoas que vivem nessa condição na sua região, né? Você conhece? Presta atenção na pergunta. Porque existe na nossa região, vários. Mas você conhece? Se conhecer, relata aí pra gente, tudo bem? E 5. A mortalidade infantil é uma das consequências da falta de alimentação regular. Observe o mapa a seguir. Olha aqui para vocês verem, né? Esse mapa aqui tá estranho, né? Ele é o mapa mundi, mas ele está representando através das deformações dele. Olha o Brasil como é que ficou aqui, né? Os Estados Unidos você nem vê ele direito, né? Mas em compensação a África, em compensação aqui a Ásia, né? Olha aqui a Indonésia, né? A países aqui da Oceania. Olha como que eles estão inchados, né? Então, o mapa, anamorfose geográfica ou cartográfica é uma forma de representação do espaço geográfico em que se dá pela distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos que norteiam os mapas. Pessoal, o povo gosta de falar difícil, né? Mas, resumindo, mapa anamórfico, tá? Esse tipo de mapa aqui, ele distorce, tá falando da mortalidade infantil. Então, quanto mais grosso aqui, é onde mais morre crianças no planeta. É só isso que quer dizer. Não é que é tanta palavra difícil lá, mas é interessante que por um lado a gente já vai conhecendo essas palavras, já vai fazendo parte do nosso vocabulário. A partir da observação do mapa, descreva a situação da mortalidade infantil na Europa, na Ásia e Oceania. Vamos ver. A Europa é essa coisinha roxa aqui. É só isso. Se a gente nem consegue ver a Europa, quer dizer, a quantidade de pessoas de crianças
que morrem ali no ano de 2015 é muito pequena por causa da insegurança alimentar, muito pequena, tá? Enquanto isso qual os outros dois que falam ali? Na Ásia e Oceania. Enquanto isso, na Ásia, olha aqui para vocês verem, é uma quantidade absurda de pessoas passando fome, com insegurança alimentar, e na Oceania também é representativo, porque a Oceania é muito pequeno, nesse lugar aqui ele acabou sendo um pouco expandido. Essa parte aqui que a gente está achando que é fininha é a Austrália, que a Austrália ainda assim tem uma qualidade de vida boa, por isso ela está fininha. Mas outros países da Oceania aqui tomam proporções bem maiores, tudo bem? Pessoal, agradeço a companhia de vocês nesses minutos que passamos juntos aí. Estou ansioso para voltar às aulas presenciais para a gente poder ter umas aulas bem interessantes aí, tá? Espero ter ajudado vocês. Assim que acabarem a atividade, por favor, me envie a atividade no privado. Estarei aguardando vocês. Pessoal, um abraço e até a próxima atividade.